livro dos Salmos, assim como toda a palavra de Deus, traz sabedoria, inclusive para receber os milagres de Deus. Preste muita atenção, porque agora eu vou entregar na tua mão um ouro puro, refinado. A salvação vem pela graça de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus e o recebe como Senhor e Salvador, se arrependendo dos seus pecados, o Senhor Jesus envia o Espírito Santo e ele te sela. Sabe o correio? Não tem os selos lá do correio? Então, se você tiver uma carta, se você tiver a carta colocada dentro de um envelope, fechar direitinho, e você colocar na caixa de correio ou ir até uma agência do correio, mas ela não estiver selada, ela chega até o destino? Não chega. O selo faz com que o correio olhe para aquela carta e saiba que alguém pagou o preço daquele selo e aí envia até o destinatário. Em tese, é isso que acontece. Assim é com você e comigo na salvação. Toda pessoa que anda pela terra, ela pode ser honesta, decente, honrada, gente boa, mas ela peca, porque a Bíblia diz, pela boca do apóstolo Paulo, que todos pecaram e todos carecem da misericórdia, da graça de Deus. Então o ser humano, ele peca, desde pequenininho, desde criança. Agora preste muita atenção. Essa pessoa, biblicamente, ela pode ser, eu repito, honesta, decente, honrada, mas ela ainda não é filha de Deus, segundo a Bíblia. Profeta, e o que ela é, então, se ela não é filha de Deus, apesar de ser honesta, decente, honrada? Veja bem, se ela é tudo isso, tem todas as qualidades, mas ainda não se arrependeu dos seus pecados, não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela, segundo o próprio Cristo, é uma criatura de Deus. Está escrito lá no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo de número 15. É Jesus que vai subir aos céus e antes de subir, ele fala para o seu grupo, para a sua igreja, uma igreja pequena, de homens e mulheres selecionados no sofrimento, que estiveram com ele aqui na terra. Ele diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não fala aos filhos, fala à criatura. Por quê? Porque uma pessoa sem Cristo pode ser presidente da República, primeiro-ministro, grande empresário, empresária. Biblicamente, ela não é filha, não é filho de Deus ainda. Não importa a religião, pode ser que a pessoa seja até religiosa, mas ela ainda não se arrependeu dos seus pecados e não demonstrou a confiança em Cristo de que o sacrifício dele, Filho de Deus, abriu a porta para ela poder entrar. É por isso que Jesus se compara, lá no livro de João, no capítulo 6, a uma porta. Ele diz assim: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Então, o Senhor Jesus é a única porta para a salvação. Glória a Deus. Ele também diz assim: eu sou o caminho.
também no livro de João, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, sem ser através dessa porta chamada Jesus, ninguém chega ao Pai. E o que acontece com essa pessoa quando um dia ela se arrepende dos seus pecados, ela os confessa junto a Deus e ela entrega a sua vida ao Senhor Jesus, recebendo-o como Senhor e Salvador? Aí ela é transformada na hora em filho. Vamos ver isso? Vamos? Evangelho de João, no capítulo de número 1. Olha que coisa linda. Versículo de número 12. Mas a todos quantos o receberam, a qualquer pessoa do mundo inteiro, na Oceania, na África, na Ásia, na última das ilhas do Pacífico, na Groenlândia, Polo Norte, Polo Sul, não importa, ele não faz acepção de pessoas, em qualquer uma das Américas. Olha aqui, ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Não eram ainda, eram criatura. Agora, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando você crê no nome de Jesus, lembra daquela música? O nome de Jesus é poderoso. Então essa pessoa, ela é transformada de criatura em filho de Deus. O CPF aqui na Terra continua o mesmo, o RG continua o mesmo, mas houve espiritualmente, sobrenaturalmente, uma grande mudança. Os quais não nasceram do sangue. O que é isso? Não é porque a pessoa é filho de pastor, filho de profeta, filho de sacerdote, filho de rabino, por ser filho, por ser descendente, que ele é salvo. Não. Às vezes, existem homens de Deus que têm filhos, e esses filhos, eles ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus. Por quê? Porque a salvação é pessoal. Eu posso orar pelos meus descendentes, eu posso tomar posse das promessas de Deus, e elas existem para que os meus descendentes sejam salvos. Eu posso tomar posse a ponto de ter a certeza de que eles serão salvos. E se a promessa existe, eles serão. Porém, no dia em que isso acontecer, essa virada de chave em que eles saem de ser criatura para serem filhos, isso acontece de forma individual, pessoal. Veja que Jesus ele foi apresentado pelos seus pais terrenos, Maria e José, no templo, quando ele era ainda recém-nascido. Então os pais foram levá-lo. Mas quando ele foi batizado, ninguém o levou. Ele mesmo tomou a iniciativa de ir e foi com seus próprios pés. Jesus nunca precisou ser salvo, porque ele é quem salva, ele é o Salvador. Mas ele deu o exemplo. É pessoal, é cada um. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados, você dos seus. Você está entendendo? Estou te entregando um ouro muito, muito especial. Depois você, por favor, faça isso. Você espalhe essa mensagem, porque ela vai abrir a mente de muita gente que não consegue entender isso ainda, que é o processo da salvação. O maior de todos os presentes aqui dessa vida. Então vamos seguir. Olha só. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa salvação, ela vem exclusivamente de Deus, que amou o mundo de tal maneira, como diz João 3,16,
a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Agora fique aí, que é muito importante. Quando isso acontece, eu passo, você passa, a pessoa que foi salva, ela recebe um selo, que a gente chama de selo do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando essa pessoa entrega a vida ao Senhor Jesus, porque ela deseja, porque ela se arrependeu, porque ela confiou no sacrifício de Jesus e que ele ressuscitou dos mortos e tem poder para salvá-la, ela então deseja se parecer com Jesus. E aí, se ela bebe, ela deixa de beber, se ela rouba, ela deixa de roubar, se ela se corrompe, ela deixa de ser corrupta. Então, ela começa a buscar o processo de santificação. Glória a Deus. Querer se parecer com Jesus. Ser honesta, não roubar, não matar, não invejar, não salva ela. O que salvou foi ela se arrepender dos pecados e entregar a vida ao Senhor Jesus. Mas ela passa a querer se parecer com Jesus. Então nós dizemos que nós não somos salvos pelas boas obras. Porque tem muita gente que é gente boa, mas não é salva, ainda é criatura. Por quê? Porque faz boas obras, mas não se arrependeu dos pecados e não entregou a vida ao Senhor Jesus. E aí? E aí essa pessoa, ela é uma boa pessoa a vida toda, mas quando ela partir dessa vida, ela não recebe a salvação. Por quê? Porque ela rejeitou em vida a graça da salvação vinda através do único que pode salvá-la, que é Jesus Cristo. Você está entendendo isso? É muito importante você entender. Agora preste atenção. Nesse momento, o Espírito Santo sela essa pessoa. Essa pessoa se torna selada. O que significa isso? Todo o espírito das trevas que passa em qualquer lugar, ele olha as pessoas que estão passando naquela loja, naquela rua, naquele calçadão, naquele shopping, naquele estádio de futebol, naquele show incrível com milhares de pessoas. Todo o espírito das trevas olha e ele sabe quem é selado e quem não é selado. E se a pessoa não é selada, ele tem facilidade de interferir na vida dessa pessoa. Se essa pessoa é selada, ela tem o Espírito Santo. O Espírito Santo a selou, mas ela não é cheia do Espírito Santo. Ela não busca a presença de Deus, ela não ora, ela não participa, ela não dizima, não oferta, ela não busca a santidade. Então ela é selada, ela é salva, mas ela pode ser atacada por esse espírito das trevas que cada vez mais piora a vida dessa pessoa. Então ela é uma filha. Ele é um filho? Sim, mas é um filho pródigo. E o filho pródigo não deixou de ser filho, mas passou a sofrer as interferências daquelas pessoas que passaram a dominá-la. Já leu a história do filho pródigo, que está lá em Lucas 15? E ele foi dominado por essas pessoas a ponto de ter que comer lavagem até o dia em que ele se arrependeu. Então ela é salva, essa pessoa, mas ela está desviada do bom caminho. Tem gente que está dentro da igreja, mas está desviada. Ainda cultiva inveja, vontade de fazer fofoca, mente muito. Então a pessoa, ela está dentro do contexto religioso, mas está fora da vontade de Deus. Existe muita gente assim. São salvos. O dia que morrerem, vão para a glória. Estão selados, mas estão sujos. Você conseguiu entender? Porque o pecado, ele é a lepra
que nos compromete diante de Deus. E aí essas pessoas não conseguem as coisas boas que Deus faz para aqueles que estão aqui na terra e que pertencem a Ele. Existe aquela pessoa que está bem com Cristo, essa pessoa também é uma filha, não é uma filha pródiga, não é um filho pródigo, então essa pessoa está selada também. O que significa esse selo? Que os espíritos das trevas veem, esse aqui está selado e ele é fiel, com esse não adianta mexer, porque o Espírito Santo está dentro dele de maneira poderosa, nós não podemos entrar nem encostar nele. Glória a Deus. É assim que o profeta deseja que você seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Essa pessoa é como uma carta. A pessoa que é salva em Cristo Jesus, que está selada. Então ela é uma carta selada. Significa que Jesus pagou o preço pelos pecados dela e o dia que ela sair dessa situação de vida terrena que nós estamos, ela vai chegar ao seu destino, que é a salvação, que é o céu até a volta de Jesus, e depois da volta de Jesus, a nova terra, a nova Jerusalém. Glória a Deus. Você compreendeu isso? Sim? Agora eu vou te entregar o último ouro dessa mensagem, que é um ouro maravilhoso. Que bom que você está aqui. Se você está entendendo o que o profeta fala, escreva aí, profeta, estou entendendo tudo. Estou compreendendo tudo. Glória a Deus por isso. Eu quero dizer a você que quando uma pessoa é salva, quando uma pessoa entregou a sua vida a Jesus, ela então já recebeu os céus, já recebeu a vida eterna. O dia que ela partir, ela estará na glória. Porém, Deus pode dar a ela as bênçãos aqui da terra, bênçãos extraordinárias. Eu dou nome de 7 bênçãos. Glória a Deus. Quais são as bênçãos extraordinárias? A bênção da saúde, da cura da enfermidade, número 1. Número 2, a bênção financeira, a bênção da prosperidade. Número 3, a bênção da família unida, abençoada e feliz. Através de uma pessoa que entrega a vida a Jesus, a família toda vai sendo transformada. Número 4, a 4ª bênção das 7 bênçãos que o profeta está orando por você, para que você receba. Número 4 é a bênção da felicidade no amor. Ué, profeta, mas acabou de falar de família? Às vezes a pessoa tem uma família, é casada, mas não é feliz no amor. Pois Deus quer que você seja feliz no amor também. A Bíblia diz pela boca do salmista, feliz serás e tudo te irá bem. Então tem que acontecer porque o salmista fala, a Bíblia não pode mentir. Então você será feliz e tudo irá bem. Então Deus transforma o casamento se a pessoa é casada, Deus abençoa aquele relacionamento, Deus... vou falar para você entender, ele bota fogo naquela cama, né? Faz o marido ter atração pela esposa, a esposa pelo marido. Deus muda essa situação. E se a pessoa é viúva, é separada, é divorciada, é sozinha, de alguma maneira, solteira, Deus coloca na vida dela a pessoa certa, como colocou Eva para Adão, como colocou Sara para Abraão, como colocou Rebeca para Isaque, Maria para José e assim por diante. A bênção da felicidade no amor, né? Como colocou Boaz para Ruth e Ruth para Boaz. Você está me entendendo? Um amor verdadeiro, feliz no amor mesmo. Aí depois nós temos a 5ª bênção das 7 bênçãos, que é uma bênção maravilhosa, poderosa, a bênção da proteção de Deus. Jabes pediu a proteção e Deus deu a proteção, porque às vezes a pessoa até
se torna bem-sucedida financeiramente, família bem, tem saúde, tem uma felicidade no amor, porém, se ela está desprotegida, se não tem um anjo do lado dela, se ela não é guardada pelo muro de fogo que Deus coloca para blindá-la, o inimigo vem e rebenta com tudo. É ou não é? A bênção da proteção. Agora, a sexta bênção, a bênção da vida longa. Quando a gente tem todas essas 5 primeiras bênçãos, então o que nós queremos? Ter uma vida longa para ver os nossos tataranetos se casarem, se formarem, é ou não é? E Deus dá essa vida longa. Deus pode dar, tem poder para dar. E a sétima e última bênção, a bênção da salvação em Cristo Jesus. Para a pessoa e para toda a sua família. Afinal de contas, está escrito na palavra de Deus, no livro de Atos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você crê nisso? Sim? Então receba as 7 bênçãos em nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, diz o Salmo 37. Faça essa oração comigo agora, estenda suas mãos assim abertas e diga, se você quiser: Senhor Jesus, nesse momento, eu entrego a minha vida a Ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu os confesso. Eu peço o Teu perdão porque eu pequei. E eu Te recebo, Senhor Jesus, com as mãos assim, ó. Com as mãos assim. Eu recebo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Recebo em Ti a salvação. Lava-me com Teu sangue. Dá-me a Tua graça. Abençoa-me, Senhor, e me receba. É o que eu Te peço, grato ao Pai, ao Espírito Santo e a Ti, Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou, está à direita do Pai. Sela-me com Teu Espírito Santo, enchei-me com Teu Espírito Santo, me dá força para me parecer todos os dias mais contigo e menos comigo. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém? Se você fez essa oração comigo, se prepare, porque Deus te levará a caminhos, a lugares, a vitórias que você não tem noção. Glória a Deus. Um testemunho que chega, profeta. Meu nome é Janice, eu moro na Paraíba. Eu estava endividada, sem saída na área financeira. Por quê? Porque eu confiei em pessoas que não devia confiar. Eu me perdi, me enrolei, fiquei desempregada, triste. Já estava entrando em um quadro depressivo. A dívida era alta, a entrada de dinheiro era praticamente nada e as pressões eram muito grandes. Comecei a ter crises de choro, sem ajuda de ninguém. E em junho do ano passado eu conheci o canal do Profeta. E ali eu comecei a ouvir a palavra, comecei a me aproximar de Deus. E eu entendi que o Senhor Jesus perdoa, liberta, salva, restaura e, como diz o profeta, prospera. E eu decidi uma mudança na minha vida. Eu decidi avançar e não recuar. E comecei a viver com disciplina, com propósito, com compromisso. E fiz um voto para a chácara da bênção. E a partir daí não parei mais. Enviei o meu melhor. Aliás, até fiz um sacrifício. E hoje, em menos de um ano,
eu paguei de dívida mais de R$ 150 mil. Impossível, totalmente. A dívida que era mais de 150 mil caiu para 50, mas de que adiantava? Eu não tinha os 50. Deus me deu, limpou o meu nome. E aí comecei a entender o processo de viver em prosperidade com Deus. Recuperei minha autoestima, sou feliz, inclusive na minha vida sentimental. Deus, como diz o profeta, também trouxe o meu Boaz. A minha vida mudou. E eu posso dizer, valeu a pena não desistir, receber força em Deus para vencer as adversidades. Como diz também o profeta, a última palavra sempre vem do Senhor. Obrigado, profeta, pelo seu programa. Obrigado, Jesus, pelo meu milagre. Obrigado você, Janice, aí da Paraíba. Deus te abençoe grandemente. Deus fez na vida da Janice e pode fazer na sua. Se você quiser, e só se você quiser, por favor, envie o seu dízimo, a sua oferta, o seu voto, o seu sacrifício para essa e só essa chave do Pix. Não existe outra nunca, só essa. 1899 728 2902. 1899 728 2902. Depois você envia o comprovante para o WhatsApp do mesmo número, se você quiser. Nós enviaremos, investiremos essa quantia na obra da Chácara da Bênção de Deus, que fica em Álvares Machado, São Paulo. Vamos começar o reboque agora da Casa de Deus. E você vai participar disso, já pensou? Um pouco daquele cimento, um pouco daquela areia, né? Você vai ter parte disso. Então, todas as bênçãos que acontecerem lá, todos os milagres, você vai fazer parte disso. É uma coisa maravilhosa. Eu repito, a chave do Pix é 1899 728 2902. Quando a Janice fez isso o ano passado, ela mandou o comprovante para o profeta. Você também manda o comprovante. Ela mandou o nome, a cidade, me contou o que estava acontecendo. Eu escrevi o nome dela aqui no Caderno da Prosperidade. Só eu escrevo com a minha caneta, no meu caderno, com a minha mão direita. E com ela aconteceu até rápido, não é? Não faz nenhum ano que ela me acompanha. Tem uns que acontecem mais rápido, outros mais devagar. Deus trabalha e abençoa todos. Não há nenhuma dúvida nisso. Então, se você deseja ter o seu nome aqui, quando você fizer o seu voto, no caso dela, um voto que foi um sacrifício para ela, ela mandou R$3 mil o ano passado, seu primeiro voto, mas pagou 150 mil, está prosperando, né? Deus deu Boaz, é salva, não tem preço. Isso aí não é uma cobrança de Deus, é o amor de Deus por ela e o amor dela pela obra do Senhor na Chácara da Bênção. Então você talvez possa enviar, não 3 mil, talvez você possa enviar 30 mil e talvez você possa enviar 30 centavos, R$3, eu não sei. Mas se você quiser, faça isso. E aqui na descrição do vídeo tem os dados da conta, que também só é essa conta, na Caixa Econômica Federal, esses dados. Nunca aceite outro, é só esse. Amém? E aí você enviará o comprovante, eu escreverei e eu orarei e Deus te abençoará. Em nome de Jesus. Quero mandar um abraço aqui para a Maria de Cachoeira Alegre, nas Minas Gerais. A Maria Dilma, lá de União do Norte, lá vizinha da Suelândia, da Solange e do José Filho. Deus abençoe a todos vocês daí, a quem eu amo. A Sinaide Calixto de Pernambuco, a Ivone Brusque de Santa Catarina, a Cleusa Rocha do Mato Grosso do Sul, a Silene Batista e a Carla lá em Perujuan Cabaleiro,
e a todos vocês que me ajudam, em nome de Jesus. A Clarice, receba a bênção de Deus, viu, na sua cirurgia, em nome de Jesus. Já deu certo, viu? Em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. A Rose Cabeleireira, em Minas Gerais, e toda a sua família, o Sacolão, Platina, toda a família aí, receba a bênção de Deus, viu? Rose Cabeleireira, seus familiares, tem a foto deles aqui, né, o genro Renato, a Tamares, a neta Sofia, o Hirohito, todos vocês, Deus abençoe. A Simone, de Itaquiraí. Oi, Simone, no Mato Grosso do Sul. Conheço Itaquiraí. Deus abençoe, viu, Simone? Muito obrigado pela confiança no nosso ministério também. Deus abençoe poderosamente. A Silbene, lá do Mato Grosso, Silbene Aparecida Braga Duarte, que mora no Mato Grosso, na cidade de Alta Floresta. Deus abençoe. Luci de Brasília e todos vocês. Amém? Deixa o profeta orar. Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja agora operando esse milagre que essa pessoa precisa e derramando sobre ela as 7 bênçãos que eu apregoo aqui no canal, na vida dela, em nome de Jesus. Amém. Um abraço do profeta. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. É o Reginaldo Nunes, com um show de amor pra você, trazendo uma mensagem que te faz crer, com otimismo e fé pra todo mundo ver. Jesus é bom e faz a vida florescer.